Oi, pessoal. Eu sou Tainara Oi, pessoal, sou Yasmin. e a gente vem aqui resolver a questão, né, desafio que a gente passou para vocês na aula anterior. Então, vamos começar aqui exibindo qual é a questão, certo? A questão é a seguinte: Pedro e Paulo fizeram compras no supermercado. Pedro comprou 4 garrafas de suco por R$ 5,50 cada garrafa e 5 pães por R$ 2,20 cada pão. Paulo comprou 1,4 quilogramas de banana por R$ 5,00 o quilograma. Qual das expressões aritméticas abaixo representa a quantidade em reais que Paulo deve dar para Pedro, de modo que ambos tenham contribuído com o mesmo valor para as compras? E aqui a gente tem algumas alternativas, né? A gente até corrigiu aí do que a gente tinha passado para vocês, certo? Mas aqui é importante a gente frisar duas informações importantes. Ó. Primeiramente, a gente tem duas pessoas, Pedro e Paulo, certo? Então, vamos marcar aí Pedro e Paulo, né? Porque a gente quer saber, no final das contas, qual a expressão que representa quanto Paulo deve dar para Pedro, certo? Então a gente tem que fazer o quê? Primeiramente, dividir essas informações. Isso é muito importante nas questões interpretativas, tá? Então a gente vai separar Pedro, o que Pedro gastou, e o que Paulo gastou. Tá? Começando aqui por Pedro, né? A gente tem que Pedro comprou 4 garrafas por R$ 5,50 cada. E depois, Pedro também comprou 5 pães, aqui ó, 5 pães, por R$ 2,20 cada pão. Então a gente vai ter essas informações aqui para Pedro, tá? E daí, agora pegando as informações de Paulo, a gente tem que Paulo comprou 1,4 quilogramas de banana por R$ 5,00 cada. Então, a gente fazer essa separação das informações aí também é muito importante para a gente entender melhor a questão, certo? Então, depois de entender o que Pedro gastou, né, o que Pedro comprou e o que Paulo comprou, a gente vou separar aqui melhor as informações e botando isso de forma matemática, né, escrevendo de forma mais formal, a gente vai ter que Pedro comprou 4 garrafas de suco por R$ 5,50. Logo, a gente faz a multiplicação de 4 vezes 5,50, certo? Depois, Pedro comprou mais 5 pães. Logo, a gente bota aí mais, né? Vai ser o sinalzinho de mais, 5 vezes 2,20, que é o valor do pão, certo? E a gente faz da mesma forma, né? Paulo comprou 1,4 quilos de banana por R$ 5,00 o quilo. Então, a gente vai fazer essa multiplicação também de 1,4 vezes 5, certo? Voltando agora para a questão, a gente tem que... A questão quer saber quais das expressões aritméticas em reais que Paulo deve dar para Pedro. Representa, né, a quantidade em real que Paulo deve dar para Pedro, de modo que ambos tenham contribuído com o mesmo valor para as compras. Logo, a gente tem que Paulo, só botando as informações aqui na tela, né, que a gente obteve. E daí a gente tem a informação muito importante, que Paulo tem que dar algum valor aí para Pedro, né? Logo, a gente sabe que Paulo está devendo a Pedro, né? Porque Pedro gastou mais que Paulo, né? A gente consegue ver isso daqui e aqui, ó. E 4 vezes 5, obviamente, vai dar um valor mais alto que 1,4 vezes 5. Então, a gente faz essa expressão de forma que o valor de Paulo vai ficar negativo, né? Porque Paulo está com saldo aí devedor. E a gente quer saber no final quanto Paulo vai dar para Pedro. Então, isso vai ser mais interessante, a gente calcular, tirando o valor de Paulo, né, e calculando quanto Pedro gastou. E daí depois, ó, já vou substituir aqui, botando o valor de Paulo, o valor que Pedro gastou, menos o valor de Paulo, né, que Paulo gastou. E daí a gente vai dividir no final para 2, porque a gente quer que eles contribuam com o mesmo valor, né?
ambos contribuam com o mesmo valor para as compras. Então, a gente pega essa equação e divide ela no final para os dois. E assim a gente vai obter o valor desejado. E voltando mais uma vez para as questões, né? A gente tem que a resposta será a letra A, que é o que corresponde aqui com a nossa equação encontrada. Agora, Yasmin, marca aqui a letra A. E agora, Yasmin vai responder aí a nossa segunda questão. Então, pessoal, bora primeiro ir para a leitura da nossa questão desafio. Aí, vamos ler. O número par tem 10 algarismos e a soma desses algarismos é 89. Então, qual é o algarismo das unidades desse número? Conforme a gente falou na última aula, o que são algarismos? Algarismos são os símbolos que estão lá nos números. Por exemplo, a gente tem o número 10, o número 1 e o número 0, eles são diferentes algarismos que compõem o número 10. E lembrar disso é crucial para a nossa resolução. Tá? Certo. Aqui na resolução. Primeiramente, vamos considerar que a maior soma possível de 10 algarismos tem como resultado 90, pois o maior número de 10 algarismos é 9 bilhões, 999 milhões, 999 mil, 999, né? Então, se a gente somar cada um desses algarismos, vai dar 90, porque, ó, 9 mais 9, 18, mais 9, 27, mais 9, 36, mais 9, 45, mais 9, 54, mais 9, 63, mais 9, 72, mais 9, 81, mais 9, 90. Cada um dos algarismos a gente tem que somar. E a soma de todos eles dá 90. E o que a questão pede? A questão pede qual o maior número que a soma dos algarismos dê 89, né? E como a questão ela pede isso, então ela pede como ela pede o maior possível, então é só a gente subtrair esse número gigantesco, né, de 9 bilhões, 999 milhões, 999 mil, 999, subtrair 1, que aí a gente vai ficar com 999 bilhões, 999 milhões, 999 mil, 998. E a soma de todos esses algarismos dará 89. Porém, a gente achou o número, né, que dá a soma dos algarismos dá 89, o número par de 10 algarismos que a soma dá 89. E qual é o algarismo das unidades desse número? Como a gente viu, né, que dá 9 bilhões, 999 milhões, 999 mil, 998. Então, o algarismo das unidades desse número é o número 8. Ou seja, a alternativa é só puramente uma questão de lógica. E essas foram as resoluções das nossas questões de desafio. Tchau! Tchau, tchau, pessoal. Pode acabar.